Salve galera! Beleza, pessoal? Estamos começando aqui aquilo que eu considero o pontapé inicial para a tua preparação do concurso da Guarda Municipal de Pacajus na nossa mentoria aí, tá? Minha e do professor Adson, a gente tem o maior prazer de estar aqui contigo, te direcionando nessa reta final. Eu te garanto, se você cumprir a nossa proposta, aquilo que a gente está trazendo, resolvendo os materiais, fazendo a leitura da lei junto com a gente aqui, você vai conseguir gabaritar essa matéria de conhecimentos específicos, tá? Aqui, nesse caderno, nessa disciplina de conhecimentos específicos, você tem aí a metade praticamente da sua prova. São muitos pontos que você vai conseguir alcançar aqui, beleza? Então confia no processo, tá? Siga passo a passo as nossas instruções, porque vai dar super certo. A gente vai trabalhar aqui de forma bem focada, aqui te direcionando da melhor forma possível, beleza? Sempre lembrando, claro, que caso você tenha alguma dúvida, você tem o nosso contato, você tem o nosso grupo do WhatsApp, tá certo? E você vai poder tirar todas as suas dúvidas e ficar super à vontade para a gente te auxiliar, tá? Nesse nosso primeiro encontro, eu vou trazer contigo a proposta de estudarmos o Estatuto Geral das Guardas, a Lei 13.022 de 2014. Beleza? A gente vai, claro, ingressar já nos artigos, na literalidade da lei, mas antes da gente começar esta aula, eu preciso te direcionar. Olha só, professor, o que seria esse Estatuto Geral das Guardas? Essa lei, ela é uma lei federal, tá? Ela foi votada, ela foi promulgada no âmbito do Congresso Nacional. Tá? Então, você já sabe de cara que não estamos diante de uma legislação municipal. Não foi o município que aprovou, né, essa lei. Tá? Estamos diante de uma lei federal e vai ser por ela que nós vamos começar. Por quê? Olha só, a lei federal, essa lei que nós vamos estudar, ela vai trazer normas, ela vai trazer regras em caráter geral, tá? Que serão adotadas por todas as guardas em todos os municípios. Diferente de uma legislação municipal. Um município X vai criar uma lei específica, tá? Trazendo suas regras, trazendo as suas normas de caráter mais específico. O município Y também vai criar a sua própria lei para trazer os detalhes específicos referentes àquele município Y. Tá? Então, cada município, tá certo, vai estar de acordo com uma regra mais geral, que é o Estatuto Geral, e cada um deles vai criar seus regramentos próprios, que são normas mais específicas. Tá certo? Nós vamos estudar também as leis municipais, as leis mais específicas de Pacajus. Tá? Mas nós vamos iniciar aqui através da Lei Geral, que é a Lei 13.022 de 2014. Beleza? Então, eu te situei. Tá? Eu te situei, presta atenção, eu estou te situando. Você vai estudar a partir de agora uma lei que traça diretrizes gerais, Estatuto Geral das Guardas Municipais. Todas as guardas municipais do Brasil inteiro vão ter aí como obediência, vão ter aí como regras, como norte básico, o Estatuto Geral, que é essa lei que nós vamos estudar. Mas nada impede que cada município crie também suas leis específicas para tratar dos detalhes que são mais específicos referente à particularidade de cada município, beleza? Então, olha só, professor, de onde foi que surgiu essa lei? Essa lei, ela surgiu, tá, de uma possibilidade que foi criada na Constituição Federal. A Constituição Federal, quando ela elenca quais são os órgãos de segurança pública, lá no artigo 144, ela vai trazer, olha, os órgãos de segurança pública são Polícia Ferroviária Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal, Polícia Civil, aí vai trazer Polícia Militar, Corpo de Bombeiro Militar, vai trazer as polícias penais do Distrito Federal, as polícias penais dos estados, tá certo? Então, quando a Constituição foi lá
elencar os órgãos de segurança pública no artigo 144, ela trouxe todos os órgãos, mas ela criou ali algumas diretrizes e lá no parágrafo 8º ela disse assim, olha, beleza, eu acabei de elencar todos os órgãos de segurança pública. Todos os órgãos. No entanto, aí lá no artigo 8º eu vou falar assim, olha, mas os municípios podem constituir, podem criar suas guardas municipais, mas ela não elenca essas guardas municipais como órgãos de segurança pública, não. Ela diz que lá no parágrafo 8º, que as guardas municipais serão constituídas pelos municípios para proteção dos bens, serviços e instalações dos municípios, tá? E aí ela diz, olha, caso o município queira criar a sua guarda municipal, essa guarda municipal ela vai ser criada para proteger os bens, instalações e serviços do município. Ou seja, não estamos diante de uma instituição de segurança pública. Essa guarda municipal ela vai ser criada para proteger bens, serviços e instalações do município. Beleza? Não é da União, não é do Estado, não é do DF, é do município. Beleza? E ela diz mais, olha, poderá o município criar. Ela não diz que é obrigatório o município criar. Ela não fala isso. Ela não diz, olha, deverá o município criar. Não, ela fala poderá o município criar. E caso o município queira criar, ele tem que fazer essa criação através de lei. Lei, tá? Então não é através de decreto, não é através de portaria, não é através de regimento, não. Caso o município, ela deixa a faculdade para o município criar, ela não diz que é obrigado. Ela deixa a faculdade para o município criar, ela diz que se o município quiser criar, ele tem que fazer através de lei. Beleza? Então vamos lá, vamos para a lei. Olha só, vamos começar o estudo. Fizemos aí uma introdução bacana, bem detalhada. Você já vai, só com essa introdução, matar muitas questões de prova. Beleza? Então vamos lá. Olha aí, ó. Capítulo 1, disposições preliminares. Parágrafo 1º. Esta lei, que lei, professor? Que lei, professor? A lei 13.022 de 2014. Esta lei, tá certo? Ela vai tratar sobre normas gerais para as guardas municipais. Aqui, meu amigo, você já matou uma questão de prova. Já matou. Você nem percebeu, mas já matou. Se a questão de prova disser que o Estatuto Geral, que a Lei 13.022 vai tratar sobre normas específicas, tá errado. Específicas não. O Estatuto Geral não vai tratar de normas específicas, não. Vai tratar de normas gerais para as guardas municipais, disciplinando o parágrafo 8º do artigo 144 da Constituição Federal. Ou seja, essa lei ela veio para disciplinar aquilo que foi previsto no parágrafo 8º do artigo 144 da Constituição Federal. Aquilo que eu acabei de mencionar para vocês. Tá? Então, olha só. Olha aí o que fala. Esse parágrafo 8º que eu trouxe para vocês, é o parágrafo 8º exatamente do artigo 144 da CF, da Constituição Federal. Tá? Esse aí é o parágrafo 8º do artigo 144 da CF. Olha o que ele diz. Os municípios poderão... Opa! Professor, é poderão, não é professor? Eu pensei que era deverão. Não, é facultado. Não é obrigado. O município pode. Não é obrigatório. Ele pode, caso ele queira, pode constituir as guardas municipais destinadas. Ou seja, qual é a destinação? Para que a guarda municipal vai ser criada? Qual é o destino? Qual é a finalidade? Qual é o objetivo? Destinadas à proteção. Proteção de quem? É a proteção da segurança pública, professor? Não, proteção de quem? Dos bens, serviços e instalações. De quem? Do município. Do município. Conforme dispuser o quê? Conforme dispuser a lei. Ou seja, o parágrafo 8º disse que quem cria essa guarda municipal é o município. E ele pode, tá, fazer isso através de lei. Bora esquematizar? Bora lá. Bora lá? Vamos esquematizar isso daqui. Tá? Então, o município pode... Município
poderá, tá? Não é deverá, é poderá, tá? Poderá constituir. Constituir o que, professor? Constituir, criar, o que, professor? Poderá constituir o quê? A sua guarda municipal. A sua guarda municipal. Tá? Professor, essa guarda municipal que o município vai constituir, que o município vai criar, ela vai ser destinada a quê? Qual a finalidade dela? A finalidade dela é o quê? É a proteção. Proteção. Proteção de quem, professor? Proteção, ó, do bis. Proteção do bis. Proteção do bis. O que é o bis, professor? Bens, instalações e serviços. Ah, professor, então a Guarda Municipal vai cuidar dos bens, instalações e serviços do Estado, né? É do Estado, é? É não. É de quem? A proteção dos bens, instalações e serviços do próprio município. Tá? Então, se a tua prova mencionar que vai cuidar a Guarda Municipal dos bens, instalações e serviços do Estado, da União, tá errado. É do próprio município. É do próprio município. Tá bom? Então tá aí, ó. Esquematize junto comigo. Faça esse esquema no seu caderno. Faça esse esquema no seu caderno. Faça esse esquema no seu caderno. Guarda Municipal pode, não é obrigatório, o município pode, não é obrigatório, criar a sua Guarda Municipal, constituir a sua Guarda Municipal, destinada à proteção do BIS, bens, instalações e serviços do próprio município. Tá? Isso aqui, pessoal, ainda não é a letra da lei da 13.022 de 2014. Ainda estamos no parágrafo 8º do artigo 144 da Constituição. Tá? Porque nós vamos ver daqui a pouco que a nossa lei federal ela vai acrescentar a proteção de algo a mais além do BIS aqui, né? Nós vamos já estudar qual é esse algo a mais, mas por enquanto fica com isso daí. Vamos lá, artigo 2º, opa, pronto, aqui nós estamos na lei federal. Aqui nós entramos na lei federal, tá? Vimos aqui o artigo 1º da lei federal, agora vamos para o artigo 2º. Artigo 2º, incumbe as guardas municipais, instituições. Incumbe, o que é que incumbe? O que é que cabe à guarda municipal? O que é que cabe para ela? Qual é a competência dela? Incumbe às guardas municipais instituições. Ele diz, ó, ele fala que as guardas municipais são instituições. Mas vamos lá, deixa eu só fazer uma pausa contigo bem aqui, ó. Incumbe às guardas municipais. Não lê o que está aqui agora. Não lê isso aqui agora, ó. Não lê, tá? Não lê isso aqui agora. Isso que está entre as barras, você não vai ler agora. Sustenta. A gente vai já ler juntos, certo? Você vai ler só isso aqui que eu vou grifar. Ó. Leia comigo só isso aqui que eu vou grifar. Incumbe às guardas municipais. Pronto. Professor, incumbe o que às guardas municipais? O que é que incumbe a elas? A função de proteção municipal preventiva. Então, ó, você já sabe que a guarda municipal incumbe a ela a proteção municipal preventiva. Então, ó, a GM, a guarda municipal, cabe a ela o quê? Incumbe a guarda municipal a proteção municipal preventiva. Professor, o que é que isso significa? Dizer que cabe à guarda municipal a proteção municipal preventiva. Significa, meu amigo, significa, minha amiga, que você vai atuar de forma preventiva, prevenindo que algum tipo de dano ao patrimônio do município aconteça. Tá? Então, a sua presença enquanto guarda municipal tem a finalidade de resguardar os bens, instalações e serviços do município. E você vai atuar ali de forma preventiva, né, tentando ali prevenir
que algum tipo de dano, deteriorização ao patrimônio aconteça. Por exemplo, se o patrimônio público municipal for depedrado, pichado, significa que a sua atuação, a atuação da Guarda Municipal falhou de alguma forma, porque ela deveria prevenir e não deixar aquela deteriorização acontecer. Tá certo? Beleza? Então, olha só, você vai atuar de forma preventiva antes que o mal aconteça, tá? Sempre lembrando, tentando ali fazer a proteção dos bens, serviços e instalações municipais. Professor, me dá um exemplo de bem municipal. Um logradouro, né? Um jardim, uma praça pública municipal. Professor, me dá um exemplo de um serviço público municipal, um hospital público municipal. Tá? Um hospital público municipal, ele presta um serviço para a população, um serviço de saúde. Uma escola pública municipal, tá certo? Ela presta um serviço de educação para a população, tá? E você tem ali a incumbência, tá, de fazer a proteção dos bens, serviços e instalações municipais. Que isso, né, que faça essa proteção do patrimônio público municipal de forma que o patrimônio público seja realmente protegido e não só o patrimônio, até também os serviços e as instalações do município. Beleza? Vamos lá, vamos seguindo aí, ó. Então, a proteção que você vai fazer é uma proteção preventiva. Mas vamos lá, agora vamos ler a parte que ficou aqui, ó, entre as barras. Olha o que essa parte que ficou entre as barras, ela menciona pra gente, ó. Ela vai dizer que as guardas municipais, elas são instituições de caráter civil. Então, vamos anotar isso daqui, ó. Características da Guarda Municipal. Que características são essas? Ela traz aqui, no artigo 2º, muitas informações importantes que já podem ser cobradas na sua prova. Primeira característica importante, ela vai dizer que a Guarda Municipal é uma instituição o quê? Civil, certo? Então, ó, já sabe. A Guarda Municipal é uma instituição civil. Ou seja, meus amigos, sabe o que ela está querendo dizer com isso? Qualquer tipo de aproximação que a lei trouxer dizendo que a Guarda Municipal é uma instituição militar, tá errado. Tá errado. Tá errado. Marca errado. A Guarda Municipal não é militar. Não é militar. É uma instituição civil. Civil. Beleza? A gente vai ver mais pra frente ainda no estudo dessa lei, tá? Que inclusive é vedado a Guarda Municipal utilizar os termos de posto de graduação, as insígnias que são usadas iguais no meio militar, não pode, é vedado. Inclusive a própria Guarda Municipal nem mesmo poderá se capacitar, se formar em órgãos, instituições militares, não pode, porque exatamente a lei quer afastar qualquer tipo de vínculo aí. A lei é bem óbvia dizendo que a Guarda Municipal tem caráter civil e não é militar, beleza? Então daí, ó, primeira característica da Guarda Municipal é uma instituição civil. Segunda característica, essa Guarda Municipal, beleza, apesar de ser civil, ela é uma instituição uniformizada, ou seja, ela vai utilizar uniforme. Uniforme. Certo? Deixa eu só ajeitar isso aqui. Essa instituição, ela é uma instituição uniformizada. Vai utilizar uniforme, tá? E nós vamos ver ainda nessa lei que esse uniforme, ele é preferencialmente na cor azul marinho. Azul marinho, tá? Se a sua prova mencionar que o uniforme da Guarda Municipal, de acordo com o Estatuto 13022 de 2014, é obrigatoriamente azul marinho, você vai dizer o quê? Errado. Porque o professor falou que é preferencialmente. Se a lei disse que é preferencialmente, ela dá margem para que possa ser utilizada uma outra cor. Tá? Agora, se a lei dissesse que era obrigatoriamente azul marinho, tinha que ser obrigatoriamente azul marinho sem nenhuma possibilidade de ser em outra cor, tá? Então é preferencialmente, não vai vacilar, não vai cair nessa besteira de questão de prova, tá? Beleza? Então, vamos lá. Primeira característica da Guarda Municipal, ela é civil, não é militar. Segunda característica, ela é uniformizada.
tá? Não é a paisana, não, é uniformizada. E esse uniforme é preferencialmente na cor azul marinho. E a terceira característica? A terceira característica é que essa guarda municipal, ela é armada. Olha aí, armada. A guarda municipal, certo? A guarda municipal, ela é uma instituição armada. Armada. Tudo isso a lei vai dizer, ó, características da guarda municipal, ó, certo? Características da guarda municipal, beleza? Características da guarda municipal, conforme quem? Conforme a lei, tá? Ou seja, a lei vai regulamentar sobre isso, tá? Professor, qual é a lei que regulamenta as armas da guarda municipal? É o Estatuto do Desarmamento. Estatuto do Desarmamento. Estatuto do Desarmamento. Beleza? O Estatuto do Desarmamento vai regulamentar dizendo como é que essa guarda municipal vai ser armada. Tá? Só que olha só, presta atenção. Eu sei que você está aí interessadíssimo em saber como é que você vai, se você vai ter ou não acesso ao porte de arma de fogo. Presta atenção. Olha só. Nós temos no Brasil uma lei que tem a intenção de desarmar, de retirar a arma por parte da maioria da população, que é o Estatuto do Desarmamento. No Estatuto do Desarmamento, salvo engano, no artigo 6º, inciso 3 e 4, ele vai exatamente regulamentar as possibilidades de uso de arma de fogo por parte das guardas municipais, tá? E o que é que ele vai dizer, professor? Ele vai dizer assim, ó, mais ou menos isso aqui, ó. Preste atenção. O Estatuto de Desarmamento fala assim, olha, nos municípios que são capitais dos estados, tá? A guarda municipal será armada, tá? E essa arma, e esse armamento vai ser um armamento, poderá ser um armamento no uso das funções, que é o porte funcional, e para o uso pessoal, tá certo? E para o uso pessoal, tá? Ou seja, você vai ter um porte particular para você ter a sua própria arma e um porte funcional, que é você utilizar durante o serviço. Isso ele fala referente aos municípios que são capitais dos estados. No caso, por exemplo, em Fortaleza. Fortaleza é capital do estado do Ceará. Então, as guardas municipais poderão ter o porte de arma pessoal e o porte de arma funcional. Usar particularmente e usar no serviço, certo? O outro detalhe que o Estatuto também traz é o seguinte, ó, beleza. Se for capital, pode usar o porte que a gente vai didaticamente mencionar aqui, dizer que é o porte full. Porte full significa que é o porte para o serviço e o porte particular, tá bom? Beleza, show de bola. Então, ele ainda diz mais, ele elenca mais o Estatuto. Ele diz assim, olha, mas se for qualquer outro município também, qualquer outro município, não precisa ser uma capital do estado. Se tiver acima de 500 mil habitantes, aí o porte do guarda municipal também poderá ser o porte full, ou seja, o porte funcional e o porte particular. Só que o Estatuto chega e começa a limitar. Depois ele vem e diz assim, olha, mas se o município só tiver de 50, se o município só tiver de 50 mil até 500 mil, se tiver só dentro dessa margem, de 50 mil até 500 mil, ou seja, não for superior a 500 mil, se for só de 50 mil a 500 mil, o porte é somente no serviço. Só pode utilizar arma de fogo durante o serviço, ou seja, é somente o porte funcional, tá? E aí, como ele não menciona, se o município não tiver nem mesmo 50 mil, se for inferior a 50 mil, não pode o porte de jeito nenhum, tá certo? Só que o que é que acontece? O que é que acontece para atualização de vocês, meus alunos? Prestem muita atenção. O STF já declarou inconstitucional esse dispositivo que regulamenta o porte de arma de fogo dos guardas municipais pela quantidade de habitantes. Então o STF chegou e disse assim, olha, acabou, isso aqui é totalmente desproporcional, não tem nada a ver regulamentar
o porte de arma ou não por parte dos guardas municipais de acordo com a quantidade de habitantes. Por quê? Isso quer dizer, então, que se o município tiver poucos habitantes, lá não tem criminalidade, então desproporcional, de acordo com o STF. E agora, o que é que acontece? Né? Frente a esse julgado do STF, frente a esse entendimento do STF, todas as guardas municipais, independente da quantidade de habitantes, terão um porte de arma de fogo full, ou seja, o porte de arma de fogo de serviço e o porte de arma de fogo particular. Beleza? Mas vamos esquematizar isso aí. Vamos lá, vamos esquematizar isso aí. Olha só. Deixa eu aproveitar, já trouxe aqui, ó, esse artigo 6º aqui é o artigo 6º do Estatuto do Desarmamento, que a gente acabou de comentar, ó. Esse artigo 6º é o artigo 6º do Estatuto do Desarmamento. É proibido o porte de arma de fogo em todo o território nacional. Então, o porte é proibido, salvo algumas exceções. E aí eu trouxe apenas as exceções que falam exatamente da Guarda Municipal. Vamos lá. Salvo para os casos previstos na legislação própria e para, tem 3. Os integrantes da Guarda Municipal das capitais, ou seja, aqueles que são integrantes de Guarda Municipal de capital, Guarda Municipal de capital, não é proibido. Beleza? Então não é proibido o porte. Não é proibido. É possível utilizar. Não é proibido. Tá? Beleza? O que mais que ele traz aqui? Dos estados, agora ele fala, dos municípios com mais de 500 mil habitantes nas condições estabelecidas no regulamento desta lei. Então, ó, caso seja uma guarda municipal de um município com mais de 500 mil habitantes, também não é proibido, ou seja, pode utilizar arma de fogo. Não é proibido. Não é proibido. Tá? Agora, inciso 4. Os integrantes da Guarda Municipais com mais de 50 e menos de 500, ou seja, tá dentro desse perfil aqui, ó, mais de 50 até 500 mil. Porque se fosse superior a 500 mil, ele poderia usar. Mas olha só, de 50 até 500 mil habitantes, pode utilizar quando estiver em serviço, tá? Então, ó, Guarda Municipal, mais de 50 até 500 mil habitantes, o porte apenas de serviço. Apenas de serviço. Mas, ó, lembrando que isso aqui é só a caráter do Estatuto de Desarmamento. É somente a título do Estatuto de Desarmamento, porque o STF já chegou e derrubou isso aqui. Mas vamos lá, deixa eu esquematizar isso aqui para vocês, ó. Vamos lá. Se a Guarda Municipal não é proibida, aqui o porte é full. Vamos colocar porte full, que aí você já sabe, né, que o porte é possível tanto de serviço como particular. Aqui, ó, também porte full. Porte full. Por quê? Porque tem mais de 500 mil. Não é proibido, porte full. Agora, se tiver apenas de 50 até 500, o porte só pode de serviço. Só o porte de serviço, que é o porte funcional, tá? E se tiver Guarda Municipal com menos de 50 mil habitantes, nesse caso, não pode de jeito nenhum. Não pode de jeito nenhum, não é permitido, tá? Então, ó, mas aí você vai lembrar, tá certo? Que o STF já declarou inconstitucional. Declarou inconstitucional essa limitação, inconstitucional essa limitação pela quantidade de habitantes. Limitação pela quantidade de habitantes, tá? Então, nada de limitar pela quantidade de habitantes. Nada de limitar pela quantidade de habitantes. Show de bola? Seguindo, olha só, agora, o que a gente vai fazer? Vamos pegar aqui, ó, e falar dos princípios. Isso daqui é cara de questão de prova. O artigo 3º vai falar dos princípios mínimos de atuação das guardas municipais. Antes da gente ler esse artigo, eu quero fazer contigo um mnemônico. Qual é o mnemônico? Você vai lembrar assim, ó. Lembre dessa frase que eu vou citar aqui para vocês, ó. Uso
certo? Uso compromisso. Eu uso compromisso. Eu uso compromisso para proteção e preservação. Eu uso compromisso para proteção e preservação do patrulhamento preventivo. Do patrulhamento preventivo. Você vai lembrar dessa frase. Eu uso compromisso para proteção e preservação do patrulhamento preventivo. Eu uso compromisso, ou seja, eu sou compromissado, eu uso compromisso para proteção e preservação do patrulhamento preventivo. Agora vamos aqui trazer cada um desses termos. Uso é o primeiro princípio que nós vamos decorar. Uso significa uso progressivo da força. Uso progressivo da força. Uso progressivo da força. Certo? Esse é o primeiro princípio que nós vamos lembrar. Segundo princípio, compromisso. Compromisso. Você vai lembrar, compromisso, com a evolução da comunidade. A evolução social da comunidade. Certo? Beleza. Esse é o compromisso. Ó. Para a proteção. Para não tem nenhuma palavra aqui, é só para a gente decorar mesmo. Proteção. O que é que significa essa proteção, professor? Vamos lá. Proteção DEL. Proteção DEL. O que é que significa proteção DEL? Proteção DEL? Proteção da dignidade humana. Proteção da dignidade humana. 4. Preservação. Preservação da vida. Preservação da vida. Certo? Preservação da vida. Diminuição das perdas. Diminuição das perdas. E redução dos sofrimentos. E 5 é o próprio patrulhamento preventivo. 5. Patrulhamento preventivo. Certo? Só repetir aí. Tá? Então você vai lembrar de uso compromisso para proteção e preservação do patrulhamento preventivo. Eu uso compromisso para proteção e preservação do patrulhamento preventivo. Então você vai lembrar que o uso é o uso progressivo da força, compromisso com a evolução social da comunidade, proteção da dignidade humana, preservação da vida, diminuição das perdas, redução do sofrimento e o patrulhamento preventivo. Isso aqui, lembrando, são os princípios, tá? São os princípios de atuação das guardas municipais. Como é que as guardas municipais elas vão atuar, professor? Como é que as guardas municipais elas vão atuar? Como é que elas vão atuar? Vamos lá, tá aqui, ó. Uso progressivo da força, compromisso com a evolução social da comunidade, patrulhamento preventivo, preservação da vida, redução do sofrimento, diminuição das perdas, proteção dos direitos humanos fundamentais, exercício da cidadania e liberdades públicas, tá? Então você vai lembrar assim, ó, são princípios mínimos, tá? São princípios mínimos, uso, compromisso para proteção e preservação do patrulhamento preventivo. Decore isso daí, decore, que é de suma importância. Isso aqui cai demais. Toda prova de guarda municipal que cai o Estatuto Geral de Desarmamento, ou toda prova da guarda municipal que cai o Estatuto Geral das Guardas, é cobrada essa questão de princípios, beleza? Então vamos lá. Visto isso, ó, vimos aqui até o artigo 3º, já dá pra gente resolver algumas questões do nosso material. Deixa eu passar aqui para as questões. Daqui a pouco a gente volta novamente para a lei, tá? Faça a leitura da lei, é importante, hein? É importante. Olha aí, olha aquilo que eu falei, questão de concurso, primeira questão. Os princípios do direito funcionam como norteadores da correta aplicação do ordenamento jurídico. Quando define princípio jurídico, diz mandamento nuclear do sistema, alicerce, tal.
Beleza? Agora, o que a questão traz? São princípios mínimos que a gente acabou de estudar, que regem a atuação das guardas municipais, com exceção. Qual é a frase que você tem que lembrar? Uso, compromisso. Uso, compromisso para proteção e preservação do patrulhamento preventivo, do patrulhamento preventivo, certo? Lembra dessa frase que você não erra mais, questão de princípio, tá? Vamos lá. Proteção dos direitos humanos, aqui ó, proteção, lembra? Proteção dos direitos humanos, correto, tá? Lembrando que a questão quer o exceto, ó, que é aquele que não é o princípio, tá? Proteção dos direitos humanos está lá, está previsto. Preservação da vida, exatamente, preservação da vida, redução das perdas, redução do sofrimento, diminuição das perdas, diminuição do sofrimento. Patrulhamento repressivo, opa, professor, tá errado, ó. Não é patrulhamento repressivo, não, é patrulhamento o quê? Preventivo. Esse é o nosso gabarito. Uso progressivo da força, perfeito, tá bem aqui, ó, é a nossa primeira palavra da nossa frase, tá? Então, gabarito aí da nossa primeira questão, item C, tranquilidade. Vamos lá. A segunda não dá pra gente fazer ainda. Terceira também não. Quarta não. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma. Pronto, sexta questão, olha aí. A legislação brasileira proíbe que a estrutura hierárquica das guardas municipais utilize denominação idêntica à das forças militares. Vimos isso. Eu falei pra vocês. A guarda municipal tem característica de ser uma instituição o quê? Civil, não é militar. E a legislação vai querer afastar qualquer tipo de situação que deixa ali a guarda municipal aproximada das instituições militares. Como, por exemplo, quanto aos postos e graduações. Já sobre o uniforme das guardas, é correto afirmar que será. Como é que será esse uniforme? Item A. Obrigatoriamente na cor azul marinho? Errou a questão. Preferencialmente na cor azul marinho. Perfeito. Exclusivamente, não. Nas cores branca, azul marinho, não. D, preferencialmente na cor branca, azul marinho, não. Não tem nada de branco, não. É preferencialmente na cor azul marinho. Sexta questão, você vai marcar item B, beleza? Show, né? Sétima, ainda não dá para fazer. Oitava também não. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma. Ainda não, tá certo? Então, o que é que a gente vai fazer aqui agora? 12. Ainda não. Pronto, ainda não, né? Então pronto, fizemos duas questões, comentamos aqui bastante teoria para vocês, tá? Próximo vídeo a gente vai dar continuidade na teoria, resolver mais questões do seu material. Fique ligado.